O caminhoneiro vive encontro sobrenatural na BR-319 e o mistério que ninguém imagina. Cara, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu sou Elias, caminhoneiro das antigas e com 48 anos nas costas. Naquela noite, eu estava na BR-319. A estrada aqui é curva e reta ao mesmo tempo. E o som do motor do caminhão ecoava feito um lamento sob as estrelas. O cheiro de diesel invadia a cabine, misturado com a poeira da estrada. O silêncio pesado era cortado só pelo farfalhar dos pneus da pista. Foi então que eu avistei um cara parado na beira da estrada. Ele usava uma túnica branca, cabelo longo e uma presença que parecia brilhar na escuridão. Decidi parar e, olhando para ele e para o caminho à frente, pensei, por que não? Assim, Vicente entrou na cabine. A energia dele era diferente, quase elétrica, e se apresentou como um viajante, e logo a conversa fluiu. Quantas feridas você carrega, Elias? Ele perguntou, com um olhar profundo que parecia atravessar minha alma. Fui tomado por um aperto no peito. Comecei a falar das mágoas com minha ex-esposa, das brigas que nunca acalmaram e dos filhos que mal via. A cada palavra, Vicente parecia absorver minha dor. Ele dava conselhos simples, mas que pareciam ecoar dentro de mim, como se tivesse a resposta para tudo. Paramos em uma parada rústica, um barraco de madeira mais pichado que uma obra de arte. O cheiro de café fresco misturava-se ao fumo das palhas queimadas. Vicente continuava a falar, e eu sentia uma estranha sensação de paz brotando em mim. Era como se as nuvens escuras começassem a se dissipar, mesmo com o aviso da estrada que nunca dorme. Mas a tranquilidade não durou. Quando fui dormir, a cabeça cheia de perguntas, Vicente tinha desaparecido. Fui tomado pela confusão. Onde ele tinha ido? Como um homem assim, que parecia de outro mundo, simplesmente some. O frio da madrugada era cortante e o silêncio agora parecia uma resposta. Segui viagem e, no caminho, ouvi rumores de Vicente entre outros caminhoneiros. Diziam que ele era um profeta, um sábio que trazia esperança aos perdidos. Meu coração acelerou. O que ele foi para mim? Um sinal? Uma miragem? Os dias se passaram, e a cada curva eu achava que veria Vicente. Aquele luz que parecia ter acendido uma faísca em mim. Dava para sentir que aquela jornada não era só pelo asfalto, mas um desafio interno. As vozes na estrada falavam de reconciliação, e eu precisei encarar a verdade. Era hora de dar um passo, de buscar minha ex-esposa e os meninos, de encarar as feridas que deixei abertas. Mas a dúvida não saía da minha cabeça. Vicente era real ou uma criação da minha mente atormentada? Eis que, ao amanhecer de um novo dia, avistei uma figura à beira da estrada com a mesma túnica branca. Meu coração disparou. O que isso significava? O que eu ainda tinha que descobrir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração disparou e minha mente rodava como um carrossel.
Ali estava ele, Vicente, com aquela túnica que brilhava sob os primeiros raios da manhã. Um nó na garganta me fez hesitar por um segundo. O que aquilo significava? Seria uma segunda chance ou mera ilusão? Decidi seguir em frente. Acelerei o caminhão e parei devagar perto dele. Assim que abriu a porta e se acomodou na cabine, a energia era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. Ele me olhou e, sem dizer uma palavra, parecia já saber tudo o que eu carregava. O que ele queria de mim? Continuamos a viagem, mas a estrada, que antes parecia apenas uma linha longa e triste, agora pulsava com vida. O sol se ergueu por inteiro e a luz reluzia no asfalto. Vicente falou de fé, de recomeços. Naquele momento eu acreditava que poderia mudar tudo. Mas então o som do motor ficou irregular. Um tremor na cabine. O caminhão começou a oscilar. O que foi isso? Perguntei meio aflito. Vicente apenas sorriu. Às vezes, as estradas têm seus próprios planos. E não é que ele tinha razão. O motor deu um último suspiro e morreu. A poeira levantou-se ao nosso redor enquanto o silêncio se instalava. Desci do caminhão, desesperado, dando uma olhada no capô. O que poderia estar acontecendo? Foi então que vi algo curioso. Manchas escuras no chão. Um líquido viscoso. O óleo. Isso não é bom, pensei, preocupando-me com a possibilidade de não conseguir sair dali. O sol começava a pinar no horizonte. Tinha que movimentar tudo rápido. Vasculhei a cabine em busca da chave de ferramentas. Vicente me seguiu, mas sua expressão tinha mudado. Aqui, no meio do nada, com o motor enguiçado, comecei a questionar tudo. Vicente, quem era realmente ele? Olhei para ele e seus olhos tinham um brilho intenso, mas também um toque de tristeza. O que está acontecendo? Perguntei, precisando de alguma resposta clara. Ele respirou fundo e, de repente, uma onda de emoções me invadiu. Elias, não deixe suas feridas te definirem. Às vezes, você precisa ver o fundo do poço para encontrar a luz novamente. Havia um peso nas palavras dele, uma verdade crua que apertava meu peito. Mas antes que eu pudesse respondê-lo, um barulho ecoou à distância. Um forte estrondo, como se algo tivesse colidido. Eu me virei e o que vi me deixou sem reação. Um caminhão desgovernado, avançando rápido pela estrada, direto para nós. Corre! Eu gritei. Vicente estava paralisado. O caminhão vinha em nossa direção, chegando mais rápido que o medo. O impacto era iminente. O instinto gritou dentro de mim. Pulei de volta para a cabine, mas a dúvida ainda me atormentava. O que aconteceu com Vicente? Ele era real ou apenas uma projeção da minha mente? E se essa fosse a minha última chance de mudar? Eu não sabia o que estava por vir. Tudo parecia um pesadelo prestes a se concretizar. O caminhão já estava tão perto que eu poderia sentir o tremor nas paredes da minha cabine. Meu coração batia forte. E quem era Vicente, afinal? Um anjo ou um espírito perdido? O que ele queria de mim? Num piscar de olhos, o destino decidiu. E a estrada, que parecia um caminho de redenção, se tornava uma armadilha mortal. O que eu faria agora? O caminhão tremeu sob mim. Meu coração disparado. O motorista desgovernado se aproximava rápido. Olhei para Vicente. Mas ele não se mexeu. Estava paralisado, como se estivesse esperando por algo. Não tinha tempo para pensar, só agir. Pulei para a cabine e gritei: "Segura firme!"
Arrantei o caminhão para o lado, mas a máquina não respondeu. Senti o pânico subir. A merdum, pensei. Não é assim que isso vai acabar. Aquela situação estava estranha. Vicente parecia conhecer o que viria, mas não me dizia nada. O caminhão vinha com tudo, e o cheiro de borracha queimando se misturou ao diesel. Em um ato de desespero, girei a chave de ignição, tentando dar vida ao motor morto. Mas ele não respondeu. O barulho do caminhão desgovernado se aproximava, um rugido de morte que ecoava na minha mente. Senti a adrenalina correr nas veias. O impacto era iminente. Fechei os olhos por um segundo, como se pudesse parar o tempo. Cacete, Elias! Faz alguma coisa! Uma lembrança me veio à mente. Meu pai sempre dizia: numa situação crítica, a mente afiada é o melhor aliado. Então, puxei o freio de mão e saltei do caminhão. Caí no chão com um baque, sentindo a poeira levantar. O estrondo do caminhão desgovernado passou por mim como um relâmpago. O impacto foi ensurdecedor. Aterrorizado, olhei para trás e vi tudo se desdobrando em câmera lenta. O caminhão tinha colidido com outro veículo. Mas não era qualquer veículo. Era um caminhão de carga. E do lado dele, placas de madeira voaram para o ar como pássaros assustados. O que era aquela carga tão pesada? A curiosidade me fez esquecer o medo por um instante. Vicente, que ainda estava parado, agora olhava para o acidente, com uma expressão séria. Elias, venha ver, ele disse, como se soubesse que aquilo era mais do que um simples acidente. Levantei um pouco hesitante. A fumaça começou a se espalhar e a cena à minha frente era caótica. Caminhoneiros paravam, alguns gritavam, outros tentavam ajudar. Meu peito apertava e a vontade de correr me assaltava, mas algo me prendia ali. Vicente gesticulava, como se quisesse que eu chegasse mais perto. Olhando mais de perto, vi que a carga do caminhão acidentado não era comum. Eram caixas grandes, pesadas. Numa delas havia um símbolo que nunca tinha visto antes. Percebi que não era só uma carga. Tinha algo de supernatural ali. Senti um arrepio na espinha. Isso não pode estar acontecendo, pensei. Você tem que entender, Elias, Vicente falou com uma voz calma, mas firme. Isso vai mudar tudo. O que você está vendo não é só um acidente. É um sinal. Um sinal? Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Um caminhoneteiro apareceu me puxando pelo braço. Maluca situação, hein? Vamos sair daqui. A fumaça tá forte. Mas eu não queria sair. Algo me chamava para aquele lugar. Vicente estava ali, e uma verdade começava a se formar na minha mente. O que havia dentro daquelas caixas? O doutor do infarto da estrada sempre falava de momentos assim, de coisas inexplicáveis que mudam uma vida. Senti uma mistura de medo e esperança. Minhas feridas estavam ali, mas aquele acidente me lembrava que eu não estava só. Vicente ainda estava ao meu lado. Elias, você precisa decidir o que você realmente quer. Seu olhar tinha um peso que eu não conseguia ignorar. As vozes na confusão ao meu redor começaram a desaparecer, e tudo o que eu escutava era o som do meu coração vendo aquelas caixas. Eu estava no meio de um mistério e não sabia se queria descobrir a verdade ou se era melhor me afastar e voltar para minha vida. Nesse momento, um estrondo ecoou e uma das caixas se abriu. Um brilho intenso escapou de dentro dela, iluminando a estrada e tudo ao meu redor. Senti uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. O que eu faria agora?
O que significava aquilo? Era a chance de descobrir algo que mudaria minha vida para sempre. Ou minha última oportunidade de escapar antes que tudo desmoronasse. Meu futuro estava diante de mim, iluminado pelo brilho daquela caixa. O que eu faria? Ali com a caixa brilhando e meu coração disparado, tudo parecia perdido. Vicente, parado como se soubesse da tempestade que se aproximava, fez um gesto para me aproximar. O brilho daquela caixa me puxava, mas eu estava paralisado sem saber o que fazer. No que você está pensando, Elias? A pergunta dele veio suave, mas carregada de peso. Você está pronto para ver a verdade? Aquelas palavras reverberavam na minha cabeça. O que poderia estar dentro daquelas caixas? Eu só queria entender o que estava acontecendo. Mas o cheiro de fumaça e o barulho das sirenes começavam a encher o ar. O caos se aproximava, e eu sentia o nó na garganta apertar. Enquanto estava ali parado, vi um grupo de caminhoneiros se aglomerando. Cada um carregava um olhar assustado, uma mistura de curiosidade e medo. Então, tudo mudou. O estrondo, mas não daquela caixa. Não, era um barulho que fazia o chão tremer. Me virei e vi algo em movimento. Era um caminhão em alta velocidade, desgovernado, e vinha em nossa direção. Corre! Gritei. Vicente não se mexeu e ainda olhava para a caixa. Havia algo mais ali, e eu só pensava em sair daquele lugar. O pânico tomou conta de mim. Pulei para o lado do caminhão, e a pressão do tempo parecia me comprimir. O veículo desgovernado se aproximava mais rápido que uma bala. O barulho era ensurdecedor. O coração parecia querer sair pela boca. Naquele instante, tudo se tornou um borrão. Então, o impacto aconteceu. O caminhão da frente conseguiu desviar, mas não sem arranhar minha máquina. E o que eu vi a seguir me fez parar. O motorista do caminhão desgovernado. Ele parecia familiar, mas não consegui colocar o dedo. Elias, era a voz de Vicente, agora grave e séria. O que você está prestes a descobrir é muito maior do que pensa. Sentia um frio na barriga. Eu olhei para o acidente, a fumaça já se espalhando por tudo. Caminhoneiros corriam para ajudar, mas eu não conseguia tirar os olhos do motorista. Algo naquela cena me lembrava de casa. O jeito dele, a expressão de alívio, era meu amigo João, o tipo de cara que nunca se machucaria. Não! João, não! Minha voz saiu em grito desesperado. Ele saiu do caminhão, um pouco aturdido, mas estava vivo. O choque se misturou à alegria. Precisava ir até ele, mas a imagem do brilho da caixa ainda estava lá, firme na minha mente. O que tinha ali? A verdade veio até você, Elias. Sim ou não? Vicente sussurrou, e pareceu que o vento ficou pesado. Eu mal sabia o que responder. Olhei para meu amigo e depois para Vicente, e tudo começou a girar na minha cabeça. Então, de repente, o som da sirene da polícia cortou a adrenalina. A situação começou a se tornar mais dramática. Alguém gritou sobre algo não estar certo na carga que o caminhão trazia. E era verdade. As telas de madeira das caixas já estavam abertas. O brilho da que antes parecia mágico, agora piscava como um alerta. Ele não é só um motorista, Elias. Esse acidente pode ser a sua chance de libertação. E a verdade, o medo se apossou de mim. O que seria aquela libertação? E o que tudo isso significava? A cada palavra de Vicente, mais eu me sentia preso, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Tudo na minha vida, cada perda, cada ferida. O que eu realmente queria? Teria eu apostado na escolha errada? Decida agora.
ou você será arrastado pela correnteza da vida. Vicente disse, e aquelas palavras ecoaram na minha mente. A caixa brilhante, seu simbolismo e o acidente. Tudo parecia interligado de alguma forma. Eu estava à beira de uma experiência que poderia mudar tudo. Mas a pergunta me perseguiu. Estou preparado para encarar essa verdade. O que vi em João? O que Vicente sabia? O que havia dentro daquela caixa? Meu futuro. A resposta aberta nas páginas da vida. Mas o que seria escrito ali? Enquanto olhava para a cena se desenrolando, percebi que no fundo da minha alma havia uma escolha a ser feita. Mas antes que eu pudesse decidir, Vicente desapareceu, e a cura ou a destruição estavam diante de mim. O que eu realmente faria agora? Ali, com a caixa brilhando e meu coração acelerando, tudo parecia em câmera lenta. Vicente havia desaparecido, e o sorriso sereno que ele tinha agora parecia uma lembrança distante. Eu só conseguia pensar em João, meu amigo, que estava ali, vivo, mas confuso com toda aquela situação. A fumaça começava a se espalhar, e o cheiro de queimado cortava o ar. O dia estava começando a se encobrir com uma névoa estranha. Olhei para João, que tentava entender o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo não conseguia tirar os olhos do brilho intenso que emanava da caixa. Elias, vamos sair! Gritei, mas minha voz parecia um eco perdido no meio do caos. As sirenes dos carros de polícia rasgavam a atmosfera pesadíssima. Outros caminhoneiros estavam parados em volta, com rostos de preocupação. O que estava acontecendo naquela estrada? Foi então que uma mulher, uma caminhoneira que eu conhecia de vista, se aproximou, o rosto pálido e os olhos arregalados. O que é isso, Elias? O que está dentro da caixa? Sua voz tremia. Ela parecia a única que estava percebendo a gravidade da situação. A multidão ao redor continuava em agitação, alguns pegando extintores de incêndio, outros tentando afastar os curiosos. Mas os olhos da mulher estavam fixos em eu não sei, só sei que tudo isso é estranho demais. Ali no meio do tumulto, o tempo parecia parar. E enquanto todos se moviam ao redor, eu me senti como se fosse o único que estava preso entre duas realidades. O acidente havia trazido à tona não apenas o meu passado, mas um mistério que parecia muito além da minha compreensão. De repente, mais o estrondo. Olhei rapidamente para a caixa, que começava a liberar um brilho ainda mais intenso. E uma onda de calor me atingiu, quase me fazendo recuar. Foi quando vi um movimento atrás de mim. Alguém estava se aproximando. Era um homem de terno, que parecia deslocado em meio à poeira. Ele se apresentou como João, o chefe da empresa que eu trabalhava. Mas aquele João não era meu amigo. Ele tinha uma expressão que mesclava raiva e preocupação. Elias, o que você está fazendo aqui? Saia já daí! Eu não entendia o que estava acontecendo. O que ele sabia que eu não sabia? O brilho da caixa começou a pulsar. Era como se estivesse vivo. Neste momento, algo realmente estranho aconteceu. O chão tremeu sob os meus pés, como um terremoto, e todos ao nosso redor perderam o equilíbrio. A fumaça ficou mais densa. Pelo amor de Deus, saiam! Gritei, mas meu corpo não respondia. O homem de terno avançou em minha direção, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um clarão ofuscante saiu da caixa e o ar ficou pesado com uma energia estranha. Estava tudo fora de controle. Pensei no que Vicente havia me falado. Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Mas o quê? Meu coração pulava na garganta.
O que eu deveria fazer? Nesse instante, o brilho aumentou e por um breve momento vi formas dentro da fumaça. Algo quase humano, mas distorcido e cheio de sombras. Fui invadido por uma sensação de pavor. Tremores percorriam meu corpo. O que era aquilo? Uma alucinação? Um fantasma? Ou algo muito mais real? O cheiro de diesel e fumaça foi substituído por um aroma doce, quase hipnotizante. Elias! A mulher gritou, mas eu não conseguia me mover. Eu só olhava fixamente para o brilho. E foi nesse momento que a real reviravolta ocorreu. O homem de terno se virou e sua face se desfez em uma expressão de horror. Você não deveria ter visto isso, ele gritou, enquanto a fumaça começou a se acumular e os contornos do que havia dentro da caixa se tornavam mais nítidos. Uma presença poderosa e ameaçadora começou a emergir. E a única coisa que eu conseguia pensar era: o que eu realmente havia despertado ali? O que aconteceria se tudo o que eu sabia sobre a vida, a estrada e até Vicente estivesse prestes a mudar para sempre? O medo tomou conta de mim. O que eu fazia agora? O que estava prestes a acontecer poderia redefinir a minha jornada. E com isso, uma única pergunta pairava na minha mente. Eu estava pronto para enfrentar isso? Olha, meu amigo, a coisa ficou tensa ali na estrada. A fumaça subindo e o brilho da caixa me deixaram completamente paralisado. Eu não sabia se corria, se ficava, se gritava. O caos estava se armando àquela altura. Lembro de olhar para aquele homem de terno, o desespero estampado no rosto dele e a sensação de que algo muito sério estava prestes a acontecer. De repente, um caminhoneiro próximo gritou: "Cuidado com a carga!" e apontou para cima. Olhei para cima e, para minha surpresa, o que vi quase me fez desmaiar. As caixas estavam se levantando como se um poder invisível as estivesse puxando. Todo mundo ao redor parou e até o barulho da estrada parecia ter sumido. O frio na barriga era tanto que eu mal conseguia respirar. Quando as caixas começaram a se abrir, uma luz tão intensa surgiu que todos se protegeram os olhos. Era como se o dia tivesse virado noite por um instante e depois voltado à luz. Eu pensei que ia ver o fim do mundo. E a verdade é que, de certa forma, era isso que eu estava procurando naquele momento. Enquanto a luz saía da caixa, vi algo que parecia, não sei como explicar, algo além da compreensão. Eram imagens, vozes sussurrando, fragmentos de vidas, memórias que pareciam querer escapar. Eu estava diante de algo que desafiava a razão. Elias! Eu ouvi a voz de Vicente ecoar em algum lugar, mas ele já não estava ali. Era só eu e aquela enxurrada de visões. Um nó na garganta, a mão tremendo no volante. O caos me segurava, pulsante, como um motor prestes a explodir. Foi então que um dos caminhoneiros, um amigo que eu conhecia, o Pedro, aproximou-se de mim. Ele estava com a cara pálida e as mãos tremiam. "Você tá vendo isso também, Elias? O que é isso, cara?" E a pergunta martelava na minha cabeça. "Eu não sei, Pedro, mas não parece ser bom." Tentei sair do meu transe, mas a luz parecia me prender ali, me sugando. Então, em meio a toda aquela agitação, tudo aconteceu muito rápido. A polícia chegou, com sirenes uivando, e os homens se espalharam na cena. Um deles, alto e sério, começou a gritar ordens. "Todo mundo para trás. Isso aqui não é lugar para ficar." E aí, meu amigo, a reviravolta que eu não esperava. O caminhão, aquele desgovernado que quase atropelou João, agora estava encostado. O motorista saiu e não dá para acreditar.
Era um velho que eu conhecia de vista. Era o antigo dono da transportadora onde eu trabalhei anos atrás. O nome dele era Gilberto. Ele se aproximou com uma expressão de quem sabia algo que ninguém mais sabia. Elias, isso não é um acidente. Não é apenas um caminhão quebrado. Isso é algo muito maior. Aquelas palavras caíram como um peso na minha alma. Neste instante, tudo pareceu convergir. O brilho, o acidente, os sussurros. Uma verdade que parecia presa. O tempo estagnou, e a dor das mágoas que eu carregava parecia um eco distante. Gilberto olhou para mim e havia um brilho no olhar dele que eu não conseguia decifrar. É hora de você encarar seus demônios, Elias. A estrada que você percorreu me trouxe até a ti, e agora você precisa decidir. Vai continuar fugindo ou vai se enfrentar? Meu coração disparou. O que tudo isso significava e como eu poderia encarar aquilo? A luz parecia pulsar, como uma batida de coração, e eu sabia que estava prestes a entrar em algo que mudaria tudo. O que era real? O que era ilusão? E o que estava por vir, cara? Eu não fazia ideia. Mas uma coisa era certa: a estrada não acabava ali. O amigo estava ali, segurando o volante com uma mão e olhando fixamente para a estrada em frente. Cara, você não vai acreditar no que aconteceu depois daquela confusão. O mundo parece que virou de cabeça para baixo. O sol nascia tímido, derramando sua luz dourada por cima das árvores da beira da estrada. A fumaça ainda pairava no ar e o estalo do motor ecoava. O amigo estava pálido, mas com um brilho nos olhos. Aquele brilho, você lembra? Pessoal estava em volta, todos sem entender. O que era aquilo? Senti o aperto no peito. Aquilo parecia um sinal, alguma coisa. A gente não sabia que cada caixa poderia mudar tudo. O cheiro de diesel era forte e me lembra de tantas histórias, de tantas vidas vividas ali, na boleia, e a galera falando sobre o que tinha dentro. Meu Deus, ninguém conseguia entender. A estrada estava vazia, mas cheia de memórias. Ouvia os ruídos de outros caminhões ao longe e a adrenalina ainda pulsava nas veias. Em menos de um segundo, tudo fez sentido e ao mesmo tempo não fazia. De repente, mais um estrondo. As sirenes da polícia se aproximavam e eu pensei: o que mais pode acontecer? Vi o movimento na estrada, a poeira levantando enquanto caminhoneiros corriam para ajudar. O medo tinha um gosto amargo e minha voz não saía. O caos estava ali, mas algo dentro de mim dizia que tinha mais. Então deu um vazio. Aquele homem de terno, o Gilberto, ele olhou para mim com uma expressão que gelou a alma. Eu sabia que ele não estava ali só por acaso. E as palavras dele, você precisa enfrentar seus demônios, ecoavam na minha mente. O coração acelera só de lembrar. Bart, essas palavras não saíam da minha cabeça. E a coisa mais louca é que eu olhei para aquela carga e me perguntei: o que você quer que eu faça com isso? Olhei para o João, ele estava bem, mas e se tudo isso não fosse só um acidente? E se o que estava dentro da caixa fosse a chave para tudo que eu tinha vivido? Parou tudo, no instante em que tudo parecia fazer sentido. Eu escutei um barulho ensurdecedor. O caminhão. Um barulho familiar, mas distorcido. O que foi isso? Eu disse, assim, de repente, quando percebi que meu próprio caminhão estava com problemas. A luz do painel começou a piscar. O motor falhando. Não agora. A pressão subia. Naquele momento, o que eu mais precisava era de um café quente e um pouco de calma. Corri para dentro e no fundo sabia. A estrada tinha me trazido até ali por um motivo.
Enquanto examinava o motor, ouvi os gritos dos outros caminhoneiros. Algo deu errado na estrada. Uma curva à frente estava bloqueada. Que droga! O que mais poderia acontecer? O sujeito que estava me ajudando ficou branco, e eu sabia que tínhamos que agir rápido. Elias, precisamos ir, agora! Ele gritou. A urgência na voz quase me derrubava. Eu sentia o mundo desmoronando. Quando voltei para fora, vi uma multidão. O brilho já não era mais bonito. Agora, parecia um estado de alerta. O que estava prestes a acontecer ali? O que eu não sabia ainda que me colocava nessa encruzilhada? E quando eu pensei que a estrada era a única batalha que enfrentaria, percebi que não era só isso. O motor do meu caminhão morreu. A carga ainda brilhava. A tensão pairava no ar como um pesadelo à beira da estrada. O que significava aquilo? Qual era o verdadeiro significado do que eu tinha encontrado? E a pergunta ecoava na minha cabeça. Eu tinha forças suficientes para encarar tudo isso? O que aconteceria agora? O que mais a estrada estava me preparando? Olha, Bart, a coisa ficou pesada. O caminhão parou e eu fiquei ali, sentindo a tensão no ar. Com o motor falhando, a primeira coisa que pensei foi na estrada deserta à frente. Não, agora não. A adrenalina corria e meu coração pareceu que ia explodir. A luz do painel piscava como um semáforo quebrado. Elias, um dos caminhoneiros que se aglomeravam por perto, chamou, com a voz trêmula. Ele estava pálido, quase assustado. Olha para aquela carga. O que tem dentro daquelas caixas? Eu sabia que as coisas estavam ruins, mas agora aquilo parecia ainda mais sombrio. O brilho estava mais intenso. Parecia querer engolir a estrada. Senti um nó na garganta. O que a gente está aqui? O que está acontecendo? Enquanto a fumaça subia, um barulho ensurdecedor ecoou. Olhei para trás e vi um caminhão vindo na nossa direção, desgovernado. O motorista estava desesperado, os olhos arregalados. Cuidado! Alguém gritou. Eu pulei para o lado, batendo forte. Um rugido de metal contra metal. O mundo ao meu redor ficou em câmera lenta. O caminhão colidiu com um outro que estava estacionado ali perto. O impacto foi tão forte que os vidros estouraram e os estilhaços voaram para todo lado. A poeira levantou um manto denso. Olhei para a caixa. Um brilho ofuscante escapava dela enquanto a poeira se acalmava. O que estava acontecendo? Um medley de risos e gritos de alívio se misturava ao cheiro de fumaça. As sirenes da polícia se aproximavam e o pulsar da adrenalina grudava em minha pele. Os outros caminhoneiros correram para ajudar, mas eu e aquele cara que tinha me mandado sair da frente, o Gilberto, ficamos parados. Sabe o que isso significa, Elias? Ele disse. A voz firme, mas sua expressão estava cheia de incerteza. O que ele sabia que nós não sabíamos? Não sei, só espero que não signifique nada de bom. A tensão fazia minhas mãos tremerem, então ele olhou para a caixa de novo e balançou a cabeça. Isto aqui não é um acidente, é um sinal. Você precisa prestar atenção, filho. Naquele momento, uma sensação estranha de fome de verdade me invadiu. Olhei fixamente para a luz que saía da caixa. Era mágico, mas ao mesmo tempo, um presságio sombrio. O que você quer dizer com isso, Gilberto? O que a gente está olhando? Ele respirou fundo. Às vezes, a estrada revela mais do que você espera, mesmo que você não queira ver. E então tudo se voltou para mim. A luz, a carga, a vida que eu levava.
O que realmente me prendia ali? O passado estava grudado em mim como uma sombra. Enquanto isso, o número crescente de pessoas estava se aglomerando, murmurando, tentando entender o que estava acontecendo. A tensão era palpável, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. Eu só queria entender. E então, Elias, o Pedro, apareceu. E ele estava com os olhos escancara, o rosto pálido, sem ar. Elias, você precisa ver isso. Ele apontou para o local onde havia um pedaço de carga espalhado, e quando olhei, vi algo que me fez paralisar. Uma foto. Era uma foto minha e dos meus filhos, rasgada e suja, como se alguém tivesse tentado me lembrar do que eu havia perdido. Meu coração disparou. O quê? O que isso significa? Uma onda de medo misturada com desespero me pegou. O que mais eu estava prestes a descobrir? Temos que nos afastar, Gilberto gritou. Mas eu não conseguia mover um músculo. Elias, isso não é só sobre você. Isso é sobre todos nós. Suas palavras ressoaram em minha mente, ecoando como um sino. E a caixa continuou a brilhar, como uma porta para o desconhecido. O caos ao redor funcionava como uma cortina, escondendo uma verdade maior. E o que aconteceria se eu não escolhesse entrar nessa verdade? Meu futuro estava ali, bem diante de mim, mas eu estava paralisado pela incerteza. O que mais poderia estar escondido naquela caixa? O que eu deveria fazer a seguir? A estrada se estendia adiante, repleta de mistérios. Como seria a minha vida se eu tomasse a decisão errada? Eu estava prestes a descobrir, mas o medo pesava tanto que não sabia se conseguiria dar o próximo passo. O nervosismo estava no ar. A caixa brilhava e eu sentia meu coração disparar. Olhei para o Gilberto, aquele homem de terno que parecia saber mais do que deixava escapar. Você está dizendo que isso é importante? Perguntei, sem saber ao certo se estava pronto para descobrir o que tudo aquilo significava. Os outros caminhoneiros se aglomeravam, alguns com expressões de temor, outros sussurrando teorias sobre o que poderia estar acontecendo. Uma mulher ali perto, com um olhar ansioso, murmurou: Nunca vi nada assim, gente. O que será que tem dentro daquela carga? Eu mal consegui responder. A tensão era como uma corda prestes a se romper. Se eu só soubesse o que está por vir, pensei. Mas não tive tempo para isso. O som de pneus roncando me chamou a atenção. O caminhão vinha a toda na nossa direção. Fui tomado pelo instinto. Cuidado! Gritei, puxando Gilberto pelo braço. O caminhão passou voando e o impacto foi horrível. Um som estrondoso. Todos nós olhamos para o acidente. Um dos motoristas atrás dele se agachou, os olhos arregalados, como se estivesse prestes a desmaiar. O cheiro de borracha queimada invadiu o ar. E a fumaça, a fumaça parecia dançar na luz do final da tarde. Elias, precisamos sair daqui, Gilberto disse. O rosto pálido. Isso pode ficar ainda pior. Olhei em volta. Havia pessoas correndo, alguns tentando ajudar, mas a maioria estava paralisada, como se o pânico os tivesse agarrado. E eu me sentia mais perdido do que nunca. Enquanto o cheiro de gasolina preenchia o ar e o caos aumentava, voltei minha atenção para a caixa. O brilho aumentava, chamando. O que é isso? O que está acontecendo com a gente? Minha voz tremia, não só pelo medo, mas pela incerteza de tudo o que estava acontecendo. Elias, Pedro gritou de algum lugar, sua voz cortando o ruído. Vem cá, você precisa ver isso. Fui até ele, tentando ignorar o tumulto ao redor. E quando cheguei perto, vi uma coisa que me gelou o sangue.
A tampa da caixa havia se aberto um pouco mais e uma luz forte saiu de lá. Mas não era uma luz normal. Era quase como se tivesse vida própria. Uma onda de calor me atingiu e então percebi. Havia algo se mexendo, algo não humano. O que está acontecendo aqui? Pensei. Pedro estava ao meu lado e seu olhar era de completo desespero. Eu não sei, mas precisamos sair. Agora! Ele gritou, quase sem fôlego. Então, de repente, tudo ficou mais intenso. A estrada se agitava. A caixa começou a emitir sons, quase como gritos, e as luzes passaram a se misturar com gritos das pessoas. O próprio chão parecia querer se abrir. Ninguém estava preparado para o que estava por vir. Um outro caminhão se aproximava, mas não era qualquer caminhão. Era um que eu reconhecia, um antigo colega, o Ricardo, e ele parecia mais desesperado do que eu já tinha visto. O que está acontecendo, Elias? É uma armadilha? Aquilo. Ele apontou para a caixa. Havia uma verdade ali, mas agora eu nem sei o que esperar. E foi nesse momento que tudo desmoronou. Um problema mecânico inesperado surgiu, disparando o alarme do meu caminhão. O motor estava falhando e a única coisa que se ouvia era o coração acelerado de todos nós. Então, com tudo acontecendo, eu percebi. Esse não é apenas um acidente, é algo muito maior. O que teremos que encarar? Uma reviravolta não anunciada estava prestes a mudar tudo nas nossas vidas. Antes que eu pudesse processar tudo, um caminhão começou a se desviar em alta velocidade em nossa direção. E ali, a estrada não apenas testava nossa coragem, mas tudo aquilo que acreditávamos que conhecíamos. Corre! Eu gritei. Mas seria tarde demais? O que aconteceria agora? A estrada estava prestes a revelar todos os seus segredos, e eu só podia esperar o impacto. Elias se segurava firme no volante, a respiração pesada, o coração disparado. O caminhão havia parado bem no meio do caos. A luz da caixa continuava a brilhar intensamente, e a fumaça subia, dando uma atmosfera de filme de ação. Mas não era uma cena de cinema. Era a vida real. O motorista do caminhão desgovernado, que por um triz não nos pegou, agora parecia mais um vulto na fumaça. Ouvia os gritos dos caminhoneiros, uns tentando entender, outros já pensando em como escapar. Olhei para Gilberto, que estava cada vez mais pálido. Elias, a gente precisa focar. Isso é maior do que imaginamos. Ele estava certo. O que estava dentro daquela caixa era um sinal, e eu não podia ignorar. Às vezes a vida te dá um tapa na cara para te lembrar de quem você é. E ali, naquele momento, eu sabia que precisava enfrentar tudo. As dores que carregava, as mágoas que me mantinham preso. Olhei para a luz, sentindo um nó na garganta. O que mais você quer de mim? Sussurrei para aquela caixa, como se ela tivesse as respostas. E nesse momento, algo incrível aconteceu. A luz começou a se espalhar e todos ao meu redor passaram a silenciar. Era como se o mundo tivesse parado. Daquela caixa, um murmúrio começou a se formar, e eu vi as sombras da minha vida passando como um filme. As brigas com a ex-esposa, os sorrisos dos meus filhos, os momentos perdidos. Era doloroso e libertador ao mesmo tempo. Elias, você precisa tomar sua decisão. Agora! A voz de Vicente ecoava em minha mente, mesmo sem ele estar presente. O que eu faria? Eu só queria saber o que tudo isso significava. Nesse instante, o caminhão que havia colidido apitava e pessoas começaram a correr.
A agitação retornava. Pelo amor de Deus, um pouco de calma! Gritei, tentando organizar todo aquele caos. Mas a verdade é que a única ordem possível era a que eu traria a mim mesmo. Senti a adrenalina fluir. Preciso mudar. Preciso conseguir. Respirei fundo e fui em direção à caixa. A luz pulsava como se estivesse me convidando. E com um empurrão de coragem, abri a tampa. O que vi lá dentro fez meu coração parar por um segundo. Não eram tesouros ou relíquias. Era um simples espelho, mas não qualquer espelho. Ele refletia não só minha imagem, mas também as minhas verdades mais profundas. Olhei para ele e vi as feridas que eu não queria enfrentar, o medo que me paralisava. Tudo o que carregava dentro de mim estava diante dos meus olhos. E a cada respiração, uma onda de alívio sucedia o terror. O brilho começou a sumir e eu percebi que era tempo de me libertar. Olhei para todos ao meu redor e gritei: nós podemos mudar tudo isso. Olhem para dentro de si. Nossas vidas podem ser diferentes. As pessoas começaram a se reunir, a luz do espelho refletindo nos seus rostos. Vários começaram a parar e se encarar, e estavam percebendo. O brilho da caixa foi se esvanecendo, mas agora havia uma esperança. Todos ali estavam conectados por alguma verdade não dita, um chamado para viver de novo. Finalmente, o peso no meu peito começou a aliviar. Olhei para Gilberto, que estava com um sorriso trêmulo. Isso é só o começo, Elias. Estamos juntos nessa. A estrada ainda esperava por nós, e eu sabia que a jornada não havia terminado. E o caminho para a mudança exigiria coragem. Mas agora éramos mais do que só caminhoneiros em busca do destino. Éramos guerreiros, prontos para enfrentar o que viesse. E no fundo, uma pergunta permanecia: o que ainda nos aguardava à frente? Não havia respostas imediatas, mas a certeza de que, independente do que acontecesse, estávamos juntos nessa luta. E escuta aqui, meu amigo. Esse é o momento de você se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o seu momento de demonstrar apoio a tudo isso. É só apertar aquele botão vermelho. E não esquece de especializar o seu like agora para alimentar o algoritmo. Só assim a gente continua contando essas histórias insanas. Eu quero ver você inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. O que você achou? Como você se sente? Ao compartilhar suas ideias, você se torna parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. A estrada está apenas começando e você não vai querer perder o próximo capítulo.